E aí, pessoal, tudo certo? Gente, hoje nós estamos com mais um Momento SBA para falar sobre tecnologia e inovação em saúde, né? E nós estamos aqui hoje com a Simone Fetti, que é Head de Sucesso do Cliente lá na Clinicar, né? E também com a Mariana Moreira, que é nossa gerente de operações da Rede Farmacese. Então, essas duas grandes mulheres estarão hoje conosco falando sobre esse assunto super legal, né? Focando principalmente aí no nosso ramo da saúde, mais voltado para a farmácia e também pegando uns ganchinhos ali com a alimentação, que também é nossa área de negócio. Então, nesse momento, eu queria que vocês também falassem um pouquinho de vocês, meninas, mulheres, se apresentassem para quem está aí nos ouvindo e nos assistindo, por favor. Pessoal, um prazer estar aqui com vocês todos, com você, Charles, com você, Mari. Já estamos chamando assim, né, Mari? A gente já está aqui um tempinho conversando antes. É um prazer mesmo estar aqui com vocês. Eu sou a Simone Fetti, como o Charles bem falou. Eu trabalho há 25 anos, gente, com a área de relacionamento, com a área de atendimento ao cliente e de sucesso do cliente. Então, o que é bem importante, acho que frisar desse momento aqui, né, é de falar de saúde, de falar de algo tão inovador e tão disruptivo, né, como a farmácia, mas já estive em outros ramos também de tecnologia, como a TIM, Grupo Boticário, Tokstok, outras startups. E com a Clinicar aqui vai ser um prazer poder falar um pouquinho com vocês. Muito obrigado, seja bem-vinda, Simone. Mari, também seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Então, sou Mariana Moreira, sou gerente de operações de 2 negócios do SESI Santa Catarina, Alimenta SESI e Farmacese. Trabalho há quase 12 anos aqui na instituição, na Federação da Indústria, e sou formada em nutrição, né? Mas atuo aí, tenho especialização na área de gestão empresarial e liderança. Não sou especialista em tecnologia, mas com certeza é um dos temas aí principais hoje das nossas estratégias da rede. Então, espero aí poder agregar um pouquinho o nosso bate-papo. Show de bola. Então, meninas, como a gente já estava conversando, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a importância, né, dessa evolução que a gente está vendo do mercado aí voltado para essa área de tecnologia, área de inovação, né? Quando a gente fala de inovação, a gente não está falando de tirar algo do zero e já colocar, não, mas vamos pegar aquilo que já existe hoje e vamos melhorar, vamos aperfeiçoar para entregar para o nosso cliente, para buscar soluções, né, a fim daquilo que ele procura. Então, assim, como a gente falou, para quem não sabe, a Clinicar, ela é uma parceiraça nossa, né, Simone, assim, já está conosco há um tempo, e focando principalmente no varejo farma mesmo, tentando trazer essa inovação e trazendo, não só tentando, né, deixar bem claro, trazendo essa inovação quando a gente fala em saúde, principalmente no nosso ramo da farmácia. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós de como que a Clinicar tem ajudado, né, as farmácias, as empresas relacionadas a esse ramo, aí voltada para esse negócio, né, voltada para a inovação e tecnologia. Vamos lá, vocês vão ter que me controlar, né? Porque eu adoro falar ainda mais da Clinicar, ainda mais deste assunto, né, Charles? Mas o que eu tenho para dizer assim, a Clinicar, ela nasceu há 5 anos, né? Começou na Abrafarma como um software, realmente, né, para as farmácias, de fato, para padronizar o atendimento dentro das farmácias. Com o boom do Covid, né, foi aquela explosão de atendimentos que aconteceram na farmácia, ou seja, a demanda chegou, né, não foi necessário ir atrás dela, ela chegou bem, todos nós sabemos bem disso. E com isso as farmácias se tornaram hubs de saúde, né? Então a gente começou a trabalhar com uma visão, até mesmo como usuária, na época eu era, né, e cliente, de olhar para a farmácia com outro olhar, né? Daquele ponto de saúde, um lugar de acolhimento que eu podia estar lá para fazer o meu laudo. A Clinicar foi vital nesse momento, ela estava preparada, né? Eu digo que o Cassiano, que é quem criou, né, a empresa, quem fundou a empresa e o CEO, ele foi muito visionário, né? Porque ele já imaginava o que ia acontecer, né? Essa é a sensação que a gente tem quando a gente fala dos livros que ele escreveu e da própria empresa que ele criou. E aí, o que hoje a Clinicar, né, tanto faz para dar continuidade, né? Porque a gente fala que o Covid baixou, ele ainda existe, mas virou algo, né, comum hoje no nosso dia a dia, e ainda bem, né? Por isso que nós estamos aqui tranquilos e sem máscara, né, hoje. Mas como que a Clinicar apoia, né? E vocês, como clientes, acho que devem sentir isso, né? E tomara que sim, forte como a gente gostaria, né? Nós, de fato, somos uma health tech, uma plataforma de serviços de saúde, com o grande objetivo de transformar a farmácia no hub de saúde, de dar continuidade àquilo que foi feito no Covid,
E fazer com que cada vez mais a população entenda que a farmácia pode fazer mais de 40 serviços, né, de testes rápidos. Além de testes rápidos, outros serviços básicos, clínicos, né, dentro da sala clínica que existe nas farmácias. Muitas têm salas clínicas e a tendência é crescer cada vez mais. E eu falo que quando a gente olha para a saúde no Brasil, né, 45% da população hoje se diz em pesquisas não satisfeitas com a forma como conseguem fazer exames, né, e também ter as consultas. Imagina a capilaridade disso com a farmácia se tornando esse ponto de saúde. São 90 mil possibilidades, né? Então, a Clinicar ajuda tanto a garantir essa padronização desse atendimento, né? E a gente vai falar de tecnologia e inovação, então não tem como falar de tecnologia e inovação e não falar de registro, de padronização de processo, né? Mas também da possibilidade de ter o histórico desse paciente na mão, né, ali na plataforma. Além disso, né, capacitação do próprio Pharma, concursos e serviços dentro da University, que é uma das nossas grandes fontes, né, de riqueza de conteúdo. KPIs, indicadores, né, que a gente fala para monitorar a produtividade, o dia a dia dessa farmácia. Além disso, as anamneses que a gente fala, né, que é a possibilidade de atender esse paciente com um tour guiado. E aí, chamar ele depois, né, pensando no marketplace e numa jornada que pode dar continuidade depois de um atendimento feito, né? Mas não vou falar mais porque tem coisas boas, mas aí vamos com calma. Super legal, assim, né? A gente tem visto como tem evoluído, né, essa questão dessa, até mesmo para garantir uma jornada desse próprio cliente, melhorar essa jornada do cliente. Mari, a gente também nas nossas farmácias aqui da nossa rede, da Farmacese, a gente tem notado isso desde quando a gente fez essa mudança, fomos, né, começamos essa parceria com a própria Clinicar, né? Vocês aqui, gerente, você tem acesso às suas unidades, tem visto, tem notado e percebido essa melhora nessa questão de acompanhamento também? Tem notado essa diferença, né? Exato, complementando, eu também falo muito, então o Charles aqui hoje ele vai sofrer um pouquinho. Desafio. Complementando o que a Simone falou, né? Então realmente o setor farmacêutico ele vem ao longo dos anos sentindo essa necessidade de mudança de posicionamento, né? Então nós não somos só um lugar onde você vai vender medicamento, onde você vai buscar um medicamento para tratamento, e sim essa necessidade de se tornar um ambiente de acolhimento, de saúde, de prevenção. Então a gente já vem acompanhando essa mudança do mercado, mas trazendo a questão da pandemia, ali foi determinante para a velocidade dessa mudança, né? Então, na pandemia, a gente realmente teve ali o lockdown, né? Os nossos idosos, que é um público muito especial e importante para a farmácia, eles tiveram que ficar em casa. Então, a gente teve que se adaptar à tecnologia, a gente teve que fazer essa mudança de chave, pensando em negócio muito mais rápido para atender essa necessidade do cliente, né? Então, hoje a gente vê realmente em questão de gerenciamento de categoria, então a gente precisa ter mais produtos além do que medicamentos, né, voltados a dermo, a vitamina, suplemento. Por quê? Porque o nosso cliente ele procura isso, né? E também toda essa parte de atenção farmacêutica, que não é algo novo, porém ela vem aí com um olhar totalmente diferente, com uma atenção, com uma especialização e principalmente com essa questão dos dados, né, que a tecnologia traz para a gente. Então a gente fazer essa coleta de dados de maneira segura, de maneira padronizada, para que a gente consiga retornar isso para o cliente em forma de serviço, de produtos e de benefícios, né? Esse é o nosso principal objetivo, assim, quando a gente fala nessa questão dessa parceria que a gente está tendo também, né? Que antigamente, antigamente assim, né? A gente sempre soube que a farmácia é um dos principais canais de promoção de saúde, assim, dos principais pontos de recepção desses clientes, desses pacientes, né, quando eles querem saber de saúde. A gente sabe que nem todo mundo tem condições de procurar um médico, ou às vezes, né, o Sistema Único de Saúde também não consegue atender tanta demanda, então eles buscam na farmácia. A gente até brinca que às vezes a gente tem que ser psicólogo, farmacêutico, médico ali, claro, né, deixando bem claro que tudo tem seu limite. Os profissionais ali da farmácia também sabem até onde vão os limites e toda e qualquer orientação a gente também designa para o médico, né? Que isso nunca vai mudar, que é o médico quem faz esse diagnóstico. Mas quando está relacionado aos serviços, a gente poder ter dentro da farmácia, de maneira regulamentada, opções que atendem algumas necessidades do cliente, isso é legal, né? Isso é muito bacana. Hoje, por exemplo, a gente tem dentro da plataforma, né, Simone, algumas ferramentas que facilitam até mesmo essa própria
consulta, né? A teleinterconsulta, né? Que hoje a própria Clinicar também disponibiliza. Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Como que surgiu essa demanda, essa necessidade? Como que vocês identificaram esse gap aí e implementaram hoje dentro também da própria plataforma quando a gente está falando em inovação em saúde, né? Lembrando que a gente não está aqui só fazendo um merchanzinho da Clinicar, mas é porque pegando os serviços que realmente hoje a gente tem disponível, que faz total sentido com essa nossa pegada hoje de inovação em saúde. Muito legal você falar isso, Charles, porque acho que é assim mesmo que a Clinicar gosta de ser vista, sabe? Não por um merchan, como você está dizendo, mas com, vamos dizer assim, né, com a possibilidade de mudar a história do país, né? É aquilo que eu acabei de falar, são 90 mil pontos de saúde que a gente pode usar para melhorar a vida do paciente, né? Então, no fim, é tudo isso, né? A gente, claro, atende o B2B, que a gente fala que é o cliente, né? Que daí vai fazer esse atendimento para o consumidor final, mas a gente quer atender o paciente, a gente quer garantir que esse paciente seja acolhido, atendido como deve. E essa ideia surgiu, na verdade, na pandemia, né? Quando a gente fala de telemedicina. A telemedicina, ela veio justamente para ajudar naquele momento de lockdown, né? E aí, pelo próprio site, né, das farmácias e também dessas empresas que fornecem esse serviço, o cliente podia, naquele momento, né, fazer uma consulta online para que ele não tivesse que entrar numa fila, né? E a gente bem sabe como é que foi conturbado tudo isso, né, esse momento. E aí ele podia fazer aquela consulta, ele com o médico. Com a nova resolução, né, que é a 727, que foi há pouco tempo aprovada, né, existe a possibilidade de fazer fisicamente isso dentro da farmácia. E aí a gente está falando da telesaúde, né, que é a teleinterconsulta. O que é a teleinterconsulta, a telesaúde? É a possibilidade de ir até a farmácia. Por exemplo, vamos pensar nesse cenário, né? Estou lá com meu filho, passando mal de noite e preciso de um atendimento. A gente bem sabe que ir para um posto de saúde para procurar algo assim, né, no escuro, sem saber para onde vai, imaginando as filas, né, que a gente vai atender, vai ser recepcionado. Veja a possibilidade dessa mãe, né, tá lá com o filho, ou o pai, porque não o pai também, né, porque sou mulher, mas é o pai junto, com certeza. Chegar lá com o filho e ser atendido na farmácia. Atendido completamente na farmácia. Então, vou explicar, né. Ele vai contar o que está acontecendo, geralmente, para o farmacêutico, não é verdade? Você é farmacêutico, você sabe disso, né, Charles? E aí, o acolhimento do farma vai ser abrir a Clinicar, pega a anamnese, que é a triagem, né, e faz algumas perguntas para identificar qual é o sintoma, qual é o problema, para ajudar esse paciente, essa mãe, esse pai e o filho, né? E aí, ali mesmo na plataforma, existe a possibilidade de clicar num botãozinho que remete para telesaúde. E aí o médico se conecta, né? É 24/7, imagina à noite isso, né? E se conecta e faz a consulta. A consulta é com o médico. A triagem foi realizada antes por um farmacêutico que faz a mediação, né? E aí o médico faz todo o atendimento e pode prescrever naquela mesma hora, né, o que precisa ser prescrito e até mesmo um teste, né? Se for preciso fazer algum teste rápido ali para identificação do problema, também é possível fazer, desde que a farmácia esteja apta para isso, que tenha sala clínica, como vocês já têm, e eu sei bem disso, né? Então é isso, acho assim, a primeira inovação para a gente falar aqui tecnologia é essa, né? E é muito falar do phygital, né? Que é transformar o mundo digital, físico e digital. Eu gosto muito desse termo. E é isso que a gente está vivenciando aqui. É poder ir para um lugar onde você resolve tudo. É one-stop care, né, que a gente fala, esse conceito. A Clinicar gosta muito de usar um símbolo do infinito que fala do autocuidado, que é justamente isso, né? Que é a possibilidade de você linkar esses 3 pilares, né? Que é o atendimento, é a consulta e a prescrição, sabe? Então, de fato, fazer tudo pelo cliente. Acho que aqui a maior inovação é essa. Eu acho que é bem legal essa pegada de que a Simone está trazendo, né? Porque a gente já tem essa conversa aqui interna, a gente também é um serviço que a gente já está trabalhando para oferecer para os nossos clientes, né, essa comodidade. Então a gente já tem isso também aqui dentro, né, do nosso sistema. A gente tem uma área da saúde que também trabalha com a parte da telemedicina. Então, nós já estamos em comunicação com eles justamente para poder levar esse conforto para que o nosso cliente chegue lá, né, Maria? Pense só, o pessoal chegar na farmácia, ali mesmo os nossos farmas já fazerem essa triagem, já conectar com esse médico da tele, interconsulta ali, e ele, juntamente com um farmacêutico, discutir sobre a melhor também conduta e depois já sair da farmácia com seus medicamentos, com o que você precisar.
pensa só, é uma baita uma Excelente, experiência, né? Quem que não quer isso? Essa praticidade, segurança e voltar para casa já com medicamento, com a orientação, né? Então, muito Então, eu acho importante. que isso é super legal e a gente sabe que hoje já a própria Clinicar já é dos primeiros a fazerem isso de uma maneira já totalmente desenhada assim e padronizada, né, Simone? Isso mesmo, Charles. A gente já tem há bastante tempo, né, o projeto, mas de fato a gente lançou no final do ano passado, né, em 2022, e somos pioneiros, sim, né? Então, inclusive na resolução e na forma como a gente tem essa condução dentro da jornada na plataforma, né, com essa facilidade. É isso mesmo. Legal. Eu soube que recentemente também teve várias feiras falando sobre saúde, sobre tecnologia. A Simone também teve a oportunidade de estar recentemente, né? Eu queria que você trouxesse para nós aqui um pouquinho, Simone, das tendências aí. O que o mercado está falando em relação a isso, principalmente focado, né, no varejo farma, em relação à tecnologia e inovação na área da saúde, na área da farmácia. Boa. E acredito que vocês têm algumas dessas inovações aí, tá? A gente, de fato, estava lá na Bradilan, né? Foi o último que eu participei, a última feira. Muito legal, tá, gente? Muitos estandes muito diferenciados, né? E o que a gente viu bastante foi inteligência artificial, né? Então, a gente viu um robô de dispensação. Óbvio, né? E dadas as proporções, devidas proporções, existe sim, né, um custo para isso, a gente também tem que pensar. Tecnologia não precisa ser cara, mas em alguns momentos ela encarece sim, tem que ver que público e o que faz sentido, né? Mas esse robô era sensacional. A intenção é que ele pudesse fazer todo um trabalho da condução do estoque, né? Da prescrição do medicamento, imagina. Então, sem que precisasse ter a intervenção humana. Foi uma das coisas que chamou bastante atenção na feira, e eu acho que isso é uma tendência, mas, de novo, dadas as devidas proporções, porque tem que entender que tamanho de operação é essa que requer algo assim, né? E o custo e o benefício. A gente fala o retorno do investimento de algo nesse nível, né? Outra coisa foi a farmácia do futuro que a gente viu, né? Então, desde da disposição dos produtos, né? A gente vê muita marca própria, uma tendência que parece que vem para ficar, né? E de também umas parcerias com algumas empresas grandes, né? De cosméticos e beleza, muito forte dentro da farmácia. A forma de dispor as informações, né? Banner luminoso, sabe? Totem, né? Uma coisa bem interessante também dentro é o clique e retire, de novo, o digital, né? E assim, eu trabalho com atendimento ao cliente há muitos anos, né? Nos últimos anos, muito mais com a área comercial também, né? Com o sucesso do cliente, que tem essa pegada mais de pensar também como a gente entrega valor para o cliente, né? Porque não adianta nada a gente ter um produto que a gente acha o máximo e para vocês não fazerem sentido. É a mesma coisa para o cliente, né? O clique e retire, eu acho que ele é sensacional. Vendo por essa ótica, né? Você falando até desse clique retina, né, Mari? É algo que os armários digitais, né, que normalmente a gente tem até nas nossas empresas, os nossos conveniados. Eu queria que você falasse um pouquinho pro pessoal sobre como esse armário digital, o que é o armário digital, né, para eles entenderem, e como que isso está sendo muito importante, muito bacana para o nosso negócio, mas também para o nosso cliente. Com certeza, né? Então, o clique e retire não é nada mais também do que o armário digital, né? E ele já está na nossa rede há 5 anos, né? Então, a gente foi a primeira rede de Santa Catarina a trazer o armário digital aqui para os nossos clientes. Ele veio com o objetivo principalmente ali de atender os nossos conveniados na indústria. Então, para quem não sabe, a Farmacés, ela faz parte da Federação da Indústria, né? Então, hoje nós temos esses armários digitais dentro das indústrias de Santa Catarina, para trazer essa facilidade, essa comodidade, né? Então, o que ele é? Ele não é nada mais do que um armário que você faz o pedido para a farmácia através do WhatsApp, do e-commerce, do aplicativo, né? Seleciona seus produtos, faz o pagamento por ali também e a teleentrega vai entregar dentro da indústria para os colaboradores, enfim, clientes, né? Então, é uma tecnologia que é o nosso bebê querido ali dos nossos conveniados, eles adoram, porque quando a gente fala de indústria, né, a gente está falando de localizações mais distantes do centro, então essa comodidade, ela realmente é vista muito bem pelos nossos clientes. Estamos expandindo, né, nesses 5 anos aí que a gente, desde a inauguração, a gente já tem aí muitos armários e a intenção é crescer, né, e hoje trabalhamos com Clique e Retire também, é uma inovação aí nossa. Quando a Simone traz, ó, isso daí está na feira, então não é algo que aconteceu naquele momento, né, nós já estamos trabalhando com isso há 5 anos, né, Mari? Isso. E assim,
ainda está em alta, porque realmente faz sentido. A Simone, que trabalha com jornada do cliente também, essa experiência do cliente, pode falar também sobre isso, mas pensa, você ter um local que a qualquer momento do seu dia, quando você tiver tempo, você vai lá e pega, não precisa ir. Na hora que o motoboy chega, liga para mim, eu tenho que descer, às vezes eu estou numa operação, não estou conseguindo sair naquele momento, né? Eu tenho que descer lá, correr, pedir para alguém pegar para mim. Não. Cara, quando você vai lá, você vai receber, né, no celular, né, Mari, a mensagenzinha com o seu código, com a sua senha, que só você vai ter acesso. Você vai lá no seu momento, no meu intervalo. Ou estou em uma reunião, estou no intervalo, enfim, desço, vou lá e retiro a minha mercadoria. E o fato de vir há 5 anos atrás é porque a gente já viu isso numa feira na Alemanha, né? E até a gente falou assim, como é que vamos trazer essa tecnologia para o Brasil? E na época foi um esforço aí de muitas áreas e a gente conseguiu trazer essa tecnologia. E hoje aqui no Brasil, né, já tem outras redes também, mas eu acho que a tendência é cada vez mais tornar esse armário de fácil uso, que ele traga mais informação do que simplesmente uma entrega de produto, né? Hoje a gente já vê isso, que não é só uma questão de entrega. Por exemplo, antigamente não tinha uma tela grande onde tinham outras informações. Hoje você já consegue fazer a compra na tela, você já consegue ter uma assistência farmacêutica, alguns serviços na tela do próprio armário digital. Então, isso eu vejo que ainda tem a crescer muito, né? E acho que puxando o gancho aqui, né? 2 coisas interessantes aí, né? Claro, quando você fala, né? Puxa, mas isso aqui já existe há algum tempo. De fato, existe a maturação de um produto quando a gente fala de tecnologia e inovação. A verdade é essa, né? E também aquilo que a gente acabou de falar, o custo-benefício, né? O quanto, de fato, uma farmácia consegue colocar isso de pé e rapidamente, como a gente gostaria que fosse, né? E aí, puxando esse gancho, quando você acabou de falar algo legal, que é a reinvenção daquilo que é lançado, né? Eu acho que o que está muito em alta, e daí não só na feira, que eu tenho visto muito, é omnicanalidade, né? A multicanalidade. A gente vê muito isso, né? A facilidade para o cliente dele poder acessar um app, né? E ali mesmo se autosservir, ter a facilidade, né? E daí também tem que pensar no seguinte, o processo é importante. Que não adianta, eu sempre falo isso tudo que é palestra, né? Não adianta querer inovar por inovar. O processo, às vezes, é mais importante, né, do que a própria inovação. Vou melhorar essa frase, né, porque a inovação é muito importante. Mas o que eu quero dizer, ela sozinha não tem significado nenhum, né? Ontem Ele mesmo sustenta e mantém, né, a inovação, se não tiver... Exato, né? Então, não adianta liberar um canal de atendimento se ele não tiver bom, né? Lá na minha época de atendimento, eu falava muito assim. Às vezes vinha uma pessoa e falava assim, cara, por que você não atende em 6 canais, você está atendendo só em um? Porque era a condição que eu tinha. E aí o que adiantava abrir 6 canais e não atender bem em lugar nenhum? Então faz em um e faz bem. Mas se você pode, e daí isso é a tecnologia e a inovação. Óbvio que a gente quer dar um cardápio, né, de requisitos, canais e tudo que o cliente quiser. Pegar e se autosservir. Mas a gente tem que avaliar se a gente pode. Óbvio, né, que se a gente fala para inovação e tecnologia, é melhor a gente liberar tudo. O cliente é que vai escolher. É ele que escolhe o canal, o que ele quer fazer. Enquanto a gente não tiver essa mentalidade, é difícil de rodar, né? Só que essa mentalidade ela não é fácil também de fazer rodar. E começa por processo, né? Então, ontem eu até estava lendo um material muito interessante da RD Station que falava sobre venda, né? É uma pesquisa da internet mesmo, aí, disponível para qualquer um buscar. E falava bastante sobre as tendências e falava de como foi 2022 na área de vendas, né? Comercial. E dizia que o principal gap, gente, era a governança e desenho do processo. E daí a gente está falando de tecnologia e inovação, né? Então, primeiro feijão com arroz, eu falo, né? Sempre eu falo isso. Porque se a gente quiser inovar numa casa de areia, ela cai. Então, precisa ter esses pontos, né? Muito claros, assim. E é bem interessante que você trouxe isso também para essa conversa, né? Agora, a gente tem há algum tempo já também, Simone, notado isso e trabalhado muito dentro da nossa casa também, a respeito dessa omnicanalidade, né? A importância disso, porque realmente a gente tem que estar onde o cliente também quer estar. Mas não adianta, como você mesmo trouxe, a gente estar lá só por estar, se a gente não cria condições de atender esse cliente, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem aí nosso e-commerce, né, que funciona de uma maneira super bacana. A gente tem os atendimentos no WhatsApp, nós temos atendimento em chat, no site que eu falo também do e-commerce, mas também tem blogs, tem um monte de canais de informação. Até eu queria que a Mari falasse um pouquinho, né, Mari? Aproveitar que já entramos nesse assunto.
A gente está criando uma campanha agora para o mês de abril focada nisso, né? Nos canais digitais, porque a gente vê que é importante essa questão da tecnologia também para a área da saúde. A gente tem que aproveitar quando ela é em benefício também do nosso cliente para levar esse tipo de praticidade e informação, né, de uma maneira bem produtiva. Eu queria que você falasse um pouquinho, já pegar esse gapzinho, esse gancho aí no que a Simone trouxe, a importância desse trabalho no digital. Hoje a gente já tem várias tecnologias, né? Como eu falei ali no início, com certeza um dos assuntos principais quando a gente fala de estratégia da rede é relacionado à tecnologia e é um grande desafio. Né, não tem como fugir, mas é um desafio, eu acho que entra muito nisso que a Simone falou em relação a operacionalizar isso. Né? Então não é simples. Hoje, se eu falo que eu tenho um armário 5 anos na rede, é porque deu certo. Com certeza, se a gente não tivesse trabalhado uma base de atendimento, né? Enfim, por exemplo, porque hoje, para a gente colocar um armário dentro da indústria, eu dependo da estrutura da indústria. Então, para eu depender disso, eu também tenho que ter uma comunicação clara, tenho que dar toda a orientação para eles, para a gente conseguir colocar esse armário lá, depender de rede. Então, trazendo um pouquinho essa parte de operação, é fundamental. E quando a gente fala das outras tecnologias, também a gente pensa nisso, né? Então, temos que ter um aplicativo, um e-commerce, como temos, né? Cada vez mais interativo, cada vez mais... trabalhamos farmácia, a gente sabe que é muito produto. Né? Então, realmente não é algo simples, é diferente de um e-commerce que trabalha especificamente com algum tipo de produto. A gente está falando de medicamento, está falando de não medicamentos, que é toda a parte de perfumaria, né? Enfim, dermo, suplementos. Então, é algo que a gente vai ter que estar sempre pensando em tornar essa experiência do cliente melhor. Né? Claro que a tecnologia, como tudo, nasce, né, com alguns gaps, enfim, como o Charles falou, mas a gente vai melhorando. Então, hoje nós temos o e-commerce e o aplicativo. O objetivo de colocarmos o e-commerce e o aplicativo é para atingir um público diferente, porque nós temos um público que adora ir na farmácia. Né? Quando a gente fala de farmácia, a gente está falando também daquele cliente fiel, que vai lá todo dia, que já tem um atendente que ele gosta, que já chama pelo nome, que a própria loja já conhece, né? Mas a gente sabe que só isso não é suficiente, que hoje nós temos um público mais novo, enfim, e outros públicos que a gente precisa estar atendendo através de outras tecnologias. Além do e-commerce, do armário, do aplicativo, nós temos o canal Oi Farma, né, que temos aqui o Charles, que é praticamente o dono, né, dessa ferramenta, e é uma ferramenta muito legal, que é o que é onde você tem uma assistência farmacêutica através do WhatsApp. Né? Então, ali você consegue ter dicas de como usar um medicamento, como usar um equipamento como aparelho de pressão, glicemia, nebulizador. Além disso, pode tirar dúvidas também e orientações sobre saúde, bem-estar, acolhimento. E é algo muito simples que temos atendimento de farmacêutico e atendentes ali através do WhatsApp. Não é vinculado à compra, não é vinculado a nenhum cadastro. É realmente um serviço aí gratuito e que está dando muito certo para a indústria e para a comunidade. Show, é bem isso mesmo. O Oi Farma, né, que a gente tem aqui, o nosso Oi Farma, a Simone, é um WhatsApp, um número do WhatsApp que a gente deixa disponível para os nossos clientes, né, para eles entrarem em contato conosco aí a qualquer momento. Tem uma equipe bem legal lá. E eu ia falar sobre isso, o quanto o WhatsApp mesmo, né, para muitas empresas fez a diferença. E é assim... hoje em dia a gente vê que até receitas digitais, né, a gente tem receita digital até mesmo dentro da própria telemedicina quando vai trazer, né, receita digital, coisas que estão vindo nessa pegada da inovação para levar essa praticidade. E o WhatsApp ele também veio com essa pegada, né, quando a gente fala dessa omnicanalidade, ajudando as empresas de diversas maneiras, né? Hoje 63%, né, assim, em pesquisas a gente olha de respostas e interações é pelo WhatsApp, gente. Eu vejo as pessoas mais idosas, né? Elas não usam e-mail, pode ver, né? A gente tem essa dificuldade quando a gente precisa do e-mail, justamente na telesaúde, né? Do paciente. Mas o WhatsApp tem, né? Então é impressionante, não existe público mais restrito a uma idade ou outra. E na Bradilan, é legal vocês falarem disso, até puxando o gancho do que a Mari falou sobre entender as idades, né? A gente viu isso. Muito forte, né? Tinha algumas palestras que focaram bastante nisso. Imagina, uma palestra, era uma feira farma, né? A Bradilan, também da indústria, né? Pensando bastante nisso, mas que trouxe muito forte o atendimento ao cliente, o pós-venda. Então, teve uma das palestras que falou bastante disso que você está dizendo, que não adianta vender, ter ótimos canais ali na hora
né? Ofertar e depois não ter um pós-venda bom, que é exatamente esse canal que você está trazendo aqui forte. E entender os canais, entender por onde, né, esse cliente entra e sai. E falava muito das personas nessa palestra, né? E como que a gente clusteriza, que a gente fala, usar uma palavrinha difícil aqui, né? Clusterizar, que é fatiar, né? E a fatiar para atender de maneira personificada cada um desses públicos, né? A criança, né, a faixa etária lá, mãe, pai, enfim, né, os idosos, e como que faz disso da melhor forma. Pensando até mesmo no serviço que a gente pode oferecer dentro da farmácia. Injetáveis, vacinas, né, para essas faixas etárias e trazer para esse público as comodidades, né. O WhatsApp é um ótimo canal para fazer isso. Dá para mandar campanhas, né, claro, dada também as proporções daqueles que querem receber e aceitaram, né, tudo isso dentro dos padrões, mas é possível, né, que hoje você, querendo receber, você saiba das novidades que estão acontecendo pelo WhatsApp, com uma facilidade gigante, né? Então, isso é uma das outras coisas que a gente viu lá. E aí, assim, quando vocês falavam, eu falei assim, nossa, né? Inovação, tecnologia, tem tanta coisa, outras coisas legais que a gente viu, né? Impressora 3D, imagina você poder fazer lá, né, a produção de um medicamento da maneira como você precisa, com os ingredientes e elementos que você precisa. E fazer isso na hora na sua farmácia, era uma coisa que a gente viu. Só que tem coisas que elas estão mais distantes das nossas mãos neste momento, né? Vai vir, com certeza virá, e essa é a tendência que a gente está falando da inovação e tecnologia, como o robô da dispensação também, né? Outra coisa que a gente viu muito forte lá, e que vocês estão falando além do clique e retire, né? O self-checkout. Mas self-checkout já existe há bastante tempo. Não sei se para todos, né? A mão de todos é fácil para todos, mas são elementos que podem ajudar nessa jornada, quando a gente fala em complementar esse atendimento, né, para esse paciente. Legal, assim, é tão bacana quando, né, a Simone já está trazendo os próprios assuntos que a gente ia trazer em pauta. Eu gosto disso, que sem saber, ela já traz aqui na nossa pauta. Spoilers. Significa que estamos alinhados, estamos com as bem novidades. alinhados. Inclusive, a gente ia falar sobre isso, né, sobre também essa questão do autoatendimento. A gente vê que em vários locais isso já é muito forte, né? Eu tenho essa memória em supermercados, assim, a questão do autoatendimento no supermercado, né? Facilita muito. Você tá lá com alguns produtos, fica esperando a fila para passar uma Coca-Cola, não, vou lá no meu autoatendimento. E assim também na farmácia a gente consegue, hoje tem itens que você vai lá, só pega da prateleira um itemzinho ali da perfumaria, que você quer um desodorante, algo que não precisa passar pelo balcão, né? E já quer passar rápido, né? A gente tem os autoatendimentos em algumas também das nossas unidades, né, Mari? Temos, e é bem para esse cliente, né? Hoje a farmácia ela não é vista mais só na parte de dispensação, que é a medicação. Então, hoje a gente tem uma gama de produtos que atende aquele público que quer ir lá comprar um shampoo, que quer comprar um creme, que quer comprar um presente, né? Então, ele consegue ir lá sozinho, porque também tem pessoas que gostam, né, dessa liberdade. Isso tem muito a ver com a tecnologia quando a gente pensa em farmácia, que é o quê? Eu quero comprar o que eu tenho interesse, o que eu pesquisei, o que eu gostei, né? Então, o autoatendimento, ele ajuda muito nesse sentido, né? E realmente, no supermercado, é engraçado que como a gente tem essa ferramenta, né, dentro das nossas lojas, é algo que eu fico observando, né? Então, em supermercado, por exemplo, aqui em Florianópolis, a gente tem muito isso nas grandes redes. E o que eu venho observando é que o público que usa esse tipo de serviço, ele vem modificando também. Então, eu já vejo pessoas mais idosas, né? Então, isso é muito legal, né? E eu fazendo um gancho também com o que a Simone falou do WhatsApp, os públicos, né? As personas. Uma questão bem interessante que aconteceu na pandemia é que, como eu tinha falado anteriormente, a gente perdeu a presença dos idosos ali, né, no período. E eles são um público cativo, que está lá no dia a dia, que leva um bolinho para a farmacêutica, quando ela faz uma atenção farmacêutica para ele. E na pandemia, eles não podiam sair de casa. E uma das ferramentas que foi fundamental para trazer essa aproximação com o público foi o WhatsApp. E daí aquela questão do e-mail que a Simone trouxe, realmente, eles não olham o e-mail, e o WhatsApp, ele traz essa aproximação, porque o e-mail você sabe que vai para uma caixa e que ele vai ficar ali quando a pessoa puder olhar um momento. E no WhatsApp, o público ele já tem ele já se sente como se ele estivesse na frente do balcão. Então, a partir do momento que ele manda mensagem, se você demora 3 minutos para responder, ele já cobra, né? Oi, tudo bem? Né? E que foi um dos motivos... Geração Z, né? Exato. Ansiosos, né? Exatamente. Então, com o público idoso, o que a gente fez? Eles tinham até dificuldade na leitura no WhatsApp. A gente começou a gravar vídeos,
né? Então, aquele público que estava lá no dia a dia da farmácia e que não poderia ir, quem estava indo lá buscar o remédio deles era um familiar, um filho, os farmacêuticos, os atendentes gravavam um vídeo para eles dizendo que estavam com saudade, que tinha essa promoção, que ele poderia pedir para o filho ir lá buscar, e foi algo que a gente teve um retorno muito positivo. A gente fez até uma campanha sobre isso, né, Charles? E nós fizemos uma campanha com depoimento desses idosos e foi algo assim muito legal, teve um retorno bem positivo e conseguimos ajudá-los assim no momento tão difícil, né? Show E o de autoatendimento ali é algo que a gente sabe que vem para ficar, e eu acho que a tendência é realmente trabalhar cada vez mais essas ferramentas para que elas se tornem intuitivas, de fácil acesso, para que a gente consiga atingir cada vez mais um público maior. Até quero saber a opinião de vocês duas a respeito vou jogar aqui, eu quero saber o que vocês pensam, né, sobre isso agora. Essa questão, a gente fala sobre essa importância da tecnologia, lembrar que aqui a gente não vai trazer todas as tecnologias relacionadas à saúde, né? Não é nem nosso intuito, a gente nem vai conseguir mensurar isso, eu acho, né? Em uma conversa. A gente está falando sobre algumas inovações, algumas tecnologias que têm nos auxiliado hoje dentro da farmácia, né? Mas eu quero saber de vocês. A pergunta é, com tudo isso que a gente tem visto, tem vivido, tem notado, vocês acham que em algum momento isso vai impactar no nosso humano, no nosso atendimento humano de fato? Vocês acham que essas tecnologias, essas inovações vêm só para somar, mas em algum momento também a gente vai ter que começar a colocar na balança o que a gente quer? Ou vai ser um robô, ou vai ser um meu atendente? Quero saber de vocês, Olha, qual é a opinião de vocês sobre não isso. posso acreditar nisso, né? E não quero, né? Mas, assim, até falando, né? Acho que algum tema bem polêmico todos devem ter ouvido falar aí quando a gente fala do chat GPT ou GPT, né? Que vamos portuguesar mesmo, é GPT, né? E, de fato, a inteligência artificial, que eu comecei falando que também é algo que aparece bastante, né? Não só na feira, como em outros temas, né? De tendências aí para o futuro, quando fala do mundo farma e de qualquer outro mundo, né? Eu acredito muito, gente, assim, que é impossível substituir o humano, né? Em tudo. Mas a gente vai precisar se adaptar. Quem consegue perdurar, né, e crescer é quem se adapta. E a gente tem que entender isso. E isso aconteceu ao longo das décadas, né? As gerações foram se adaptando à tecnologia. Veja que, né, quando a gente fala de baby boomer, né? Lá a geração do meu pai, da minha mãe, né? A minha mãe não trabalhava, meu pai só trabalhava. Não existiam concorrentes, produto era um ou outro, né? Então as empresas também não tinham aquela necessidade, né, de atender bem, de buscar inovação, como a gente está falando agora aqui, demandas, né, porque as coisas vinham muito na mão, né, porque existia pouca concorrência. Com o boom da internet e tudo mais, e com essa migração, né, da geração para cá, as mulheres começaram a trabalhar, né, começaram as questões aí de divórcio e tudo mais, né, de pensar em mudar mesmo, né, e não entender que aquilo é o que eu preciso fazer, porque assim foi colocado, né, trouxe a tecnologia para dentro das casas. E que bom, né? A gente está falando de uma lava e seca, a gente está falando de coisas que facilitam a vida de todos, não só da mulher. E foi necessário, porque a mulher não ficava mais em casa, né? Hoje, quantas mulheres trabalham? A gente está aqui nós duas, né? 2 contra 1, Charles. E aí eu vejo assim, né? A gente foi se adaptando às novas tecnologias, à inovação. A gente vai precisar fazer isso, né? De fato, é assustador de legal, né? Eu acho legal o chat GPT. Porque agora, né, com a nova versão, não sei se vocês sabem, ele foi criado, né, na verdade, em 2015, né, e depois, em 2018, teve uma fusão, né, da OpenAI, que é a empresa, de fato. E aí, de lá para cá, a versão 3.5 já foi mudada para 4.0, né, que é agora essa atual, e que já tem correções, né, da questão de poder fazer leitura de imagem, né, de conteúdo, não só a leitura de textos, mas também de imagens e correções de alguns riscos que a gente via, né. No começo, quando lançaram, inclusive a gente estava tendo algumas polêmicas em relação à fraude, a conteúdos fraudulentos. Isso tem melhorado. Eu tenho lido que essa nova versão, ela já tem 82% de segurança destes dados, né. Então, a tendência vai acontecer. A gente não vai conseguir lutar contra isso, na minha visão. A gente vai ter que se adaptar e entender que para o robô vai ficar aquilo que são commodities, né? São coisas que, de fato, será que o humano tinha que fazer, né? E aí a gente vai precisar se adaptar a fazer aquilo que a gente precisa fazer e melhor, né? E a direcionar esse robô, né? Também com as nossas visões humanas. Agora, quando a gente fala de criar laços, relacionamento com as pessoas, gente, no fim,
É isso que vale, né? É o olho no olho. A gente se conhece há um tempo já, né, Charles? Mas é diferente estar aqui fisicamente, né? A gente se conhecia online, né? E agora estar aqui é diferente. Então acho que isso nunca muda. E isso que a gente não pode deixar nunca mudar. E essa adaptação da gente, do nosso comportamento, aí eu vou lá para um outro tema aqui, né? Soft skills. É isso que a gente vai ter que trabalhar, que são aquelas habilidades humanas, de relacionamento, de ter atitudes positivas, né? De empatia um com o outro. Eu acredito muito nisso, né? Que a gente vai ter que reforçar aquilo que são as nossas características e potencializar elas para que a gente possa conviver com a tecnologia, né? Show de bola, Mari. Perfeito. O que eu vou falar agora? Não, mas eu acho que assim, é tudo uma questão, como tudo na nossa vida, eu acho que todos nós buscamos aqui, é o equilíbrio. Né? Eu acho que saber equilibrar a questão do uso da tecnologia, que vai desde a gente estar falando uma questão empresarial, mas até pessoal. Né? Então, hoje, qualquer smartphone, ele vai ter uma tecnologia que faz a medição do seu batimento cardíaco, né? Um relógio, né? Então hoje a gente já é uma coisa que não tem como você fugir. Agora, o quanto que você vai utilizar disso ao seu favor e conseguir limitar a partir do momento que você vê, opa, peraí, eu estou passando do limite. Né? Então hoje nós temos joguinhos que estimulam, né, a questão da concentração, tudo. Também legal, mas também tudo tem um limite. E quando a gente fala também de empresa, temos que pensar isso. E é fato que o pessoal, ele é insubstituível, né? A nossa rede é vista muito com essa questão do acolhimento, porque a gente tem um atendimento individual e não queremos perder isso. Porém, não temos como fugir, né? Como falamos anteriormente da questão da tecnologia, que ela tem que vir para agregar, para melhorar, para trazer qualidade para os serviços e para o atendimento ao cliente. Agora, não substituir, e temos que ter sempre esse limite, a questão do equilíbrio, né, que a gente busca em tudo na vida. Então, acho que isso é muito importante, e é aquela questão, né, a diferença entre remédio e veneno está na dose. Então, eu acho que isso a gente vai ter que estar sempre equilibrando e buscando aperfeiçoar, mas o contato visual, né, olhar no olho do olho, conhecer a pessoa, eu acho que isso é fundamental. Tanto que o nosso WhatsApp, ele não é numa central, a gente tem um WhatsApp por loja, e a gente fez isso. É mais complicado, pensando em operação, temos que treinar nossos atendentes para atender, porque não são especialistas em comunicação por ali, mas a gente fez questão de manter na loja, exatamente para não perder isso, porque a gente sabia que isso era muito importante para os nossos clientes. Então, eu acho que é realmente uma questão de equilíbrio ali, para a gente conseguir otimizar, melhor, aproveitar toda essa tecnologia e tudo isso que está para vir, mas não perder essa parte de humanização, né? Que é fundamental. Eu fiquei curiosa com uma coisa, Charles. Você clinicou como farma, né? Porque quando geralmente os farmas contam isso aqui, a Mari está falando para mim, que existiam pacientes que queriam falar com aquele farmacêutico, exatamente. né? Onde é que está a Mari? Eu quero falar com ela, né? E tem muitos relatos agora na convivência que eu tenho com esse mundo farma, eu escuto muito isso, né? Sim, até porque cria vínculos, né? E eu acho que isso dificilmente qualquer máquina vai conseguir superar, assim, esse vínculo que você cria com esses clientes, né, com esse paciente, que inclusive até do próprio chat GPT, eu acho que vai ser uma coisa difícil, né? Porque para quem não sabe, esse chat GPT, ele converte, né, como a Simone disse, textos, imagens agora, em respostas mesmo, diferente do Yahoo Resposta lá que ele te dava uma gargalhada de opções, o ChatGPT já te direciona de uma forma natural um retorno. Mas mesmo ele, né, que hoje tem se falado muito, eu acho que dificilmente vai conseguir criar esse vínculo que nós criamos. Né? Eu acho que traz assim, algumas praticidades, facilidades em alguns momentos, mas eu acho que não vai conseguir solucionar aquele problema ou aquela questão que o cliente ou que o paciente vem nos procurar. Né? Muito eu vi falar sobre essa repercussão, o impacto do chat GPT, principalmente já que a gente tocou nesse assunto, né, e também entra dentro da tecnologia, para até os consultórios médicos, essas coisas, né, para auxiliar em diagnósticos, porque daí ele consegue cruzar dados, informações para auxiliar, mas todos os momentos ele traz como um auxílio. Um auxílio para o médico na sua conduta, no seu diagnóstico, ele não traz como fonte principal, né? Como protagonista. Inclusive na clusterização dos dados, clusterização dos dados que a Simone trouxe aqui, ele também consegue dar esse auxílio. Então é importante na minha visão, eu partilho do mesmo pensamento de vocês, né? Eu acho que a gente está em comum acordo aqui de que
A tecnologia ela é importantíssima, sim. Hoje, muitos dos processos, né, muita coisa relacionada à saúde é devido à tecnologia. E quando a gente fala em tecnologia, a gente não está pensando só em máquina, só em sistema, a gente está pensando em tudo. É tecnologia lá nos meus dermos, né, dos ativos, da forma como eu unifico os meus produtos, desenvolvo os meus medicamentos, né, é nas terapias, é no tratamento. Então a tecnologia ela está em várias coisas, vários momentos, e não somente no equipamento em si ou no sistema, né? E é importante a gente trazer isso. E aí, Simone, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês podem não acreditar, mas vocês acreditam que a gente já está quase caminhando para o final dessa conversa? Foi muito gostoso. Não é Foi muito rápido, né? Não Já. percebi. Já passou 40, quase 50 minutos que a gente está aqui. E aí eu quero que você traga também para nós, assim, essa visão, pode ser, a princípio também da Clinicar, dessa preocupação em inovar, de como que é feita essa busca por novos produtos, né, a fim de melhorar toda essa jornada dos seus clientes, que acaba sendo um B2B, mas que no final vira um B2C aí, porque a gente leva isso para os nossos clientes na ponta, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, dessa preocupação em trazer essa parte de tecnologia, a parte de inovação para dentro do sistema, para dentro da plataforma de vocês. Perfeito. Que bom, né, que você falou sobre isso, porque acho que era uma das pontas que eu quase falei aqui no início, quando eu fui falar da Clinicar e parei. Falei, calma que tem muito chão ainda essa conversa, né? Mas é impressionante. Eu não vou dizer números absolutos aqui, mas eu fiquei impressionada quando eu entrei na empresa da quantidade de melhorias da plataforma que são feitas por semana. É uma coisa absurda, gente, de verdade, assim. Estou falando de 500% versus o que o mercado realiza, que eu conheci, pelo menos as fatias que eu conheci, né? Justamente porque a gente faz muito trabalho de voz do cliente, né? De ouvir mesmo esse cliente. Tem um trabalho forte dentro do CS, né? Que a gente fala que é do Customer Success, né? Em inglesado, sucesso do cliente, que é quase uma consultoria, né? Com as empresas nesse JBP, que é o Joint Business Planning, né? Que a gente avalia bem no pós-venda como é que a gente pode gerar novas demandas. Como é que a gente pode ajudar, né, a responder a pergunta lá de 1 milhão, né? Qual é a demanda, qual é a nova geração, né, de lucro para dentro das farmácias a partir de agora. E aí o que a gente tem trazido muito é olhar para o paciente, como você está trazendo. Então, um dos lançamentos foi o Marketplace. A possibilidade de fazer esses agendamentos, criar vínculo, né, e a retenção desse cliente a partir da consulta que a gente falou, que é a telesaúde, né? E também da possibilidade de fazer um atendimento personificado, de entregar documentação na mão do paciente, né? E depois criar o laço com ele dele voltar. E aí o Marketplace é para sugerir serviços, né? Produtos e serviços, dá na mão também do paciente lá a possibilidade dele escolher onde ele quer e já fazer o agendamento pelo site, pelo próprio celular, né? Que como a gente falou, todo mundo está hoje no celular. E aí, depois do Marketplace, né, a gente está falando também, vocês falaram muito dos idosos, olha que legal como a gente linka as coisas, né? E está atrelado também a doenças crônicas à idade, não tem como, né? Mas a gente tem um trabalho forte sendo realizado com doenças crônicas, pensando num trabalho com a indústria, que vem por aí, né? Que a gente está falando do PBM. A possibilidade, de fato, da gente olhar para isso com bastante carinho e bastante cuidado, pensando nesse paciente que também tem as mesmas dificuldades que eu falei lá, de encontrar hospitais, de encontrar a facilidade para aquisição desse medicamento, né? Além disso, a gente está falando, né, também de olhar para uma jornada de autocuidado com os autotestes. Então, essa possibilidade de não só o autoteste do Covid, mas como outros também serem lançados, para que exista essa facilidade. Está lá na farmácia, não quer falar com ninguém, vai lá, pega o que precisa ser feito e leva para casa para poder fazer esse teste. É uma grande facilidade, eu acho que é uma baita inovação também, e que vem para ficar, não tem como, né, depois do Covid. E, por fim, essa consultoria, gente. Eu acho assim, a gente poder traçar um plano de ação, é uma coisa forte dentro da Clinicar, para poder ouvir, né, os nossos clientes, com essa voz do cliente que a gente faz, e dali endereçar o que precisa ser feito. E aí, saindo um pouco da inovação, mas eu acredito que tem muito disso, né, nesse trabalho, capacitar as pessoas. Porque a gente está tão assim na loucura de gerar demanda, de fazer novas coisas, de pensar o tempo todo, como a gente faz na Clinicar. Toda semana que eu falei, a gente está lançando coisas novas e melhorias, né, e pensando em novos lançamentos. Mas a gente não pode esquecer que as pessoas precisam absorver isso. Então, tem um foco forte dentro do University, né, que é a nossa plataforma lá, para a gente treinar, capacitar,
tanto o farma quanto o gerente, qualquer usuário da plataforma, né? E também pensando no paciente, na melhor forma de atender ele, né? Então, eu acho que esses são os principais blocos, sabe, que eu vejo, sem falar da telesaúde, né? Que eu acho que essa é outra coisa que veio para ficar e que sela essa jornada inteira aí, né? Quando a gente fala de pensar em produto, né? Autocuidado, pensar nessa entrega de valor através de uma consulta, acho que isso sela. Eu acho que bem legal essa fala, que foi nesse intuito que a gente foi atrás dessa parceria mesmo, né, com a Clinicar. Então hoje nós temos já Clinicar em grande parte das nossas lojas. E a gente já está com esse projeto novo aí para expandir ainda mais, né? Para esse ano a gente ter esse acompanhamento com os nossos clientes. Então eles podem chegar nas nossas lojas, né, Mari? E procurar entender ali com os nossos farmas para ter essa orientação. A gente consegue fazer esse mapeamento também do histórico daquele nosso cliente para identificar como ele está. Então isso é muito bom, né? A gente ter dados hoje em dia para fazer muita coisa. Então, a Clinicar ela tem sido muito essa nossa parceira, né? Eu falo que quando a gente fala até da questão da inovação, hoje você pega lá, vai aplicar uma vacina, você tem ali uma plataforma onde você sabe quando que é a melhor idade para aplicar essa vacina, tem tudo lá dentro. Então, isso facilita até mesmo a atividade do farma, né? A orientação de uma maneira mais certeira, né? Falando da vacina, a gente tem a nossa biazinha, que é um equipamentinho que minimiza a dor na aplicação. Olha, é uma coisinha simples também que envolve essa inovação, que envolve tecnologia e também a gente traz para dentro da nossa farmácia. Eu queria que também você fizesse um overview agora, Mari, disso que nós trouxemos aqui, né, focando nesses principais pontos de inovação, de tecnologias que a gente tem dentro da nossa rede, em prol de garantir para esse nosso cliente um atendimento mais prático e acolhedor. Eu até falar um pouquinho da Clinicar, né? Então, assim, nesse sentido também, o que eu vejo muito na operação ali das lojas, facilita muito na questão, primeiro, de termos dados, né? A gente não pode falar de estratégia e a gente sabe que o mundo está mudando muito rápido quando a gente fala de tecnologia sem dados. Então, ela nos auxilia muito nisso, né? E pensando na experiência do cliente, realmente é um retorno muito positivo que a gente tem dos nossos clientes, o fato de ter esse padrão, né, de anamnese, dele sair de lá com impresso, né? Então, eles olham assim, eles ficam até, eles falam, nossa, eu nunca vi isso, né? E é algo que ele volta, ele fideliza o cliente, né? O fato de ter uma ferramenta que eles sabem, nós somos uma rede que temos uma capilaridade grande dentro do estado, então ele saber que ele vai encontrar esse tipo de atendimento aqui em Florianópolis ou em Chapecó, enfim, é algo que agrega muito, né? E falando da tecnologia em geral, é algo que a nossa rede realmente vai continuar trabalhando, porque o intuito realmente é cada vez mais que a gente se adapte a essa nova realidade, né, e que a gente consiga cada vez mais atender melhor nossos clientes, trazer mais, e não só no sentido de atender as demandas deles, mas principalmente de conscientizar, que a gente tem um movimento aí SBA, né, Saúde, Bem-Estar e Acolhimento, que o intuito é esse, a gente trabalhar cada vez mais a prevenção e que o nosso cliente ele veja a loja não como um provedor só de medicamento, e sim um ambiente ali de saúde, de acolhimento, de bem-estar, onde ele vai sair dali com mais informações, pensando na prevenção de doenças, que ele possa levar isso para a família dele, para os amigos. Então, é esse o nosso objetivo, pensando em rede e utilizando a tecnologia e inovação para estar nos ajudando nesse sentido. Show de bola, gente. Como eu já disse, a gente vai estar com uma campanha bem forte agora, né, para o digital na nossa rede. Simone, a gente vai estar trabalhando bastante assim, a divulgação dos nossos canais, então nosso site, né, lá você entra no farmacese.com.br, lá tem vários locais de informação, inclusive direcionando para o nosso blog, que a gente tem um blog com várias dicas aí de saúde, né? A gente tem o nosso WhatsApp, que é muito forte, né? Também que, como a Mari falou, nós temos o canal direcionado do iFarma. Se você entra no site, por exemplo, hoje vai ter um íconezinho lá de Fale com Farmacêutico. Lá então você já tem acesso a isso, muito fácil, né? Nós temos o nosso aplicativo, né, também, que ele é, como a Mari colocou, também para o nosso conveniado, mas para quem quiser baixar, né, Mari? Não, desde o ano passado, né, a gente abriu para a comunidade, então é só baixar ali no compras, né, no meu caso. No Play Store, ou no Google Play. Uso, o iPhone, então a gente acaba falando ali na Store. E também o e-commerce, né, então não quer baixar o aplicativo, tem um e-commerce que também o Charles já comentou, que é o farmacese.com.br, que é super fácil de utilizar ali, né, e tá na mão aí para todo mundo.
né? Pessoal todo, quem quiser baixar, você que está agora hoje aqui em Florianópolis, se você quiser comprar pelo nosso site, baixar o nosso aplicativo, quiser fazer compra em qualquer lugar que você esteja aqui da ilha. Nisso. Eu preciso de umas comprinhas. Ali, ó, qualquer lugar da ilha, eles vão levar para você. Aproveitar as promoções. Aproveita as também promoções, do mês. importantíssima, que a gente começou agora, teve virada, né? Teve várias promoções aí que tá no nosso magazine. Nosso magazine também tá lá no site da Farmacese. Mas lembrando que também, principalmente nossos conveniados conseguem receber nas empresas, então tem essa facilidade, até as empresas que têm o armário digital, né? Já fazendo nosso merchanzinho aqui, nosso jabazinho. Né? Armário digital, desconto diferenciado também, então também o pessoal ele tem uma percepção que por sermos da indústria, por sermos da Fiesc, não atendemos a comunidade e claro que isso não faz sentido, né? O nosso público maior continua sendo comunidade, mas a gente tem esse viés do convênio e o convênio está disponível também para a comunidade, né? Então, quem quiser, convido aí todo mundo a fazer esse cadastro, é só o CPF, tudo com LGPD certinho, não tem risco nenhum de vazamento de dados, né? E ali você recebe promoções, você tem benefícios específicos, né, do convênio. Então, o convênio aí é uma fortaleza, né? Mas estamos aí na comunidade também com todas essas ferramentas e tecnologias. Show de bola. Então, eu gostaria agora de agradecê-las por estar aqui conosco hoje para falar com esse pessoal todo. Foi muito legal, passou muito rápido mesmo. Eu acho que a gente teria muito assunto para falar quando a gente fala de tecnologia. Eu acho que a gente alinhou muito essa questão básica do que a gente tem hoje no nosso mix, né, no nosso serviço, junto com a experiência do cliente, que eu acho que isso é muito importante, né? Mas eu queria destinar esse tempo agora também para vocês agora, se quiserem deixar algum recadinho, fazer os agradecimentos, fiquem à vontade. Perfeito, vou começar então, Maria. Obrigada por tudo, foi muito legal estar aqui, gente, acho que fazendo um overview, né, a gente tem, como você falou, né, Charles, olhar para o que a gente já tem, que a gente bem falou, né, self-checkout, essa parte do clique e retire, que são coisas que são novidades que vieram para ficar, mas está antenado, né, com aquilo que a gente falou. Inteligência artificial, com a questão de impressão 3D, com robô de dispensação, entre outras coisas que a gente olha muito focado para essa parte de automação, né, mas também multicanalidade, né. E aí quando linka com a Clinicar, é importante dizer, né, Clinicar agora é Interplayers, né, é do grupo Interplayers. Então tudo que vocês falaram da indústria e tudo mais que a gente sabe que vocês também, né, utilizam e precisam, vocês vão poder contar cada vez mais com a Clinicar agora, pensando que agora faz parte do grupo Interplayers, né, o portal que vocês já devem conhecer, o Farmalink, enfim, todos os outros benefícios. A gente começa a trabalhar muito forte a partir desse ano para trazer essas novidades para vocês também, né. E aí aguardem essas novidades, tem muita coisa legal, né, por vir, sempre tem, como o Charles bem disse, a gente está o tempo todo lá pensando, né, imaginando cenários que levem a gente para inovação e tecnologia, mas sem perder esse laço, né, esse carinho que a gente tem que ter uns pelos outros. Obrigada pela oportunidade, gente, muito legal. Também agradecer, né? Estou em casa, mas agradecer o convite do Charles, agradecer a Simone, também conhecer ela hoje pessoalmente é diferente, né? Com certeza do que um online. Agradecer ao Clinicar, que também, né? Nos dá todo o suporte e nos ajuda muito nessa questão de tecnologia e de dados, né? E convidar a todos, né, a estarem presentes nas nossas lojas. Temos lojas aí pelo estado inteiro. Estamos sempre focados nessa tecnologia, nessa inovação, mas principalmente com essa humanização e pensando realmente em saúde, bem-estar, acolhimento, né? Ser visto muito mais do que um provedor de remédio e de vendas, né? Então, e além disso também temos as nossas promoções aí mensais. Então, convido a todos a estar conhecendo os nossos canais de comunicação, WhatsApp, e-commerce, aplicativo e também estar visitando as nossas lojas físicas. Show de bola, então, muito obrigado de verdade. Obrigada, Charles. Gente, vocês aí que estão nos acompanhando ou nos ouvindo também, né, não deixem de nos procurar lá nas redes sociais. A gente está no Instagram também, Farmacese. Nós estamos com o nosso canal no YouTube, que é de onde vocês estão nos acompanhando, quem está nos assistindo aí. Então, o canal lá da Farmacese no YouTube tem diversos vídeos lá na nossa playlist, tanto dos outros momentos SBA, quanto alguns vídeos de informação do nosso Minuto Oi Farma. Não deixe de conferir, porque tem um leque de informações super bacanas para vocês, tá? Nós estamos no Spotify também. Se você então não está conseguindo nos assistir, mas quer nos ouvir lá no Spotify, pode procurar o Momento SBA no Spotify, que a gente também
vai estar lá para poder levar sempre informações relacionadas à saúde com profissionais super bacanas de uma maneira bem leve para vocês. Porque vocês sabem, né, que na Farmacese, se precisar, é só chamar. Valeu! Obrigada.